Bom, pessoal, o assunto da aula passada foi derivada direcional, né? Então, estou regravando aqui a aula e, enfim, se vocês lembram bem, acho que sim, nós definimos as derivadas parciais de uma função de duas variáveis, né? Então, o que essas duas, né, derivadas parciais medem? A derivada em relação a x, o que você fazia? Você mantinha o y constante e calculava a taxa de variação instantânea da variável x, certo? Então você tinha um ponto, mantinha o y constante, a derivada em relação a x era a taxa de variação instantânea só da variável x. E a mesma coisa a outra derivada parcial, né? Só que em relação a y, você mantinha o x constante e calculava a taxa de variação instantânea, né, da variável y. Aí você pode perguntar, bom, tudo bem, eu calculo a taxa de variação assim, na horizontal, assim, na vertical, né? E se eu quiser a taxa de variação, sei lá, na diagonal, né, em alguma outra direção? Aí entra a derivada direcional, certo? Então, essa outra direção, ela é dada por um vetor, que eu chamei aqui U de AB unitário, certo? Então, depois eu comento esse unitário, é meio que para padronizar, para ficar todos os U's do mesmo tamanho. O importante aí vai ser a direção. E o sentido também, né? O nome direcional dá a impressão que não depende só da direção, mas também do sentido, tá? Vocês vão ver. Enfim, então você tem um ponto x0, y0 e você quer saber como varia a função para lá, nessa direção do U, certo? Nessa direção e sentido do U, né? Qual que é a taxa de variação aqui? Então, ó, como toda derivada, para você calcular, você precisa de um intervalo, não só do ponto, né? Tem um limite aí para se calcular a derivada. Então, esse intervalo vai ser dado nessa direção. Significa o quê? Pega a reta que tem a direção desse vetor. Então, como é que seria uma parametrização dessa reta, né? Como se fosse uma curva. É uma curva, né? Vamos parametrizar essa reta. Então, se ela passa por x0, y0 e tem a direção do U, que é a B, então aqui está uma parametrização dessa reta, certo? É lá do curso de vetores mesmo, né? Pode ver, x0, y0 mais t, AB. É a reta que passa por x0, y0 e tem a direção de AB, certo? Quando t é zero, você tem o ponto x0, y0 que a gente está interessado. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? É a mesma coisa como de qualquer derivada. A gente vai pegar um intervalinho de tempo bem pequenininho, próximo de zero, para ficar bem perto de x0 e y0, calcular a variação média e fazer o limite. Como toda derivada, lá desde o cálculo 1 era assim que se define a variação instantânea, que é a derivada. Então, olha a fórmula aqui de baixo. Essa é a notação que a gente usa. A derivada de f em relação ao vetor u, del f del u, no ponto x0 vai ser o quê? O limite, quando t vai para zero, para você pegar bem perto, vai pegando cada vez mais próximo, né, do x0, y0, de quem? F de x0 mais at, y0 mais bt. Ou seja, esse cara é um ponto genérico da reta. Sei lá, por exemplo, está aqui, por exemplo, sei lá, está aqui esse ponto. Menos o f de x0, y0, que é o valor da função no x0, y0 que você está querendo calcular a variação. E aí faz o quê? Essa conta de dentro, que está dentro do limite, é a variação média entre esse ponto aqui, né, genérico, e o ponto x0, y0. E aí o que nós fazemos com derivada? Calcula o limite. Quando t vai para zero, quer dizer, esse ponto aqui que eu risquei está cada vez mais próximo do x0, y0, porque o t está cada vez mais próximo de zero. E aí, esse limite você chama de variação, que é a média variação instantânea da função, que é a derivada direcional, né, na direção de u. Certo? Então, percebe? É a mesma coisa que qualquer derivada, variação instantânea. É isso que ela mede. Quanto que vai variar para a função na direção do vetor u, na direção e sentido. Eu fiz, na aula não consegui desenhar direito, né? Aí eu acabei fazendo um desenho, ficou horrível do mesmo jeito, mas enfim, está um pouco melhor. Então é mais ou menos assim, você tem a função de três variáveis, claro, eu só desenhei o domínio, né? Agora eu estou desenhando o gráfico. Então eu tenho esse gráfico azul aqui,
Então, eu quero esse ponto x0, y0, eu quero a taxa de variação nessa direção u. Então, é como se você cortasse o seu gráfico com um plano ortogonal ao plano xy, levantasse e pegasse essa linha vermelha aqui, vai ser o quê? A intersecção do plano, esse plano vertical aqui, com o gráfico. Isso vai dar uma curva aqui, né? Uma curva, a intersecção desse plano com esse gráfico. E aí, essa derivada direcional é a derivada dessa função que seria o gráfico vermelho aqui. Porque você só está na direção do U, percebe? Sempre naquela reta que eu coloquei. Então ela vai dar aí teoria de cálculo 1, ela dá o coeficiente angular dessa reta aqui e tudo mais, né? Essas coisas. Bom, enfim, tá só para ilustrar geometricamente, mas a gente está mais interessado no valor como uma variação mesmo, né? Como uma taxa de variação instantânea. Bom, enfim, está aqui definido e eu vou fazer uma observação antes, porque é o seguinte, aquelas derivadas parciais que a gente viu, elas saem, né, das derivadas direcionais. Elas são são as duas, né, casos particulares da derivada direcional. Então, olha só, compara a fórmula de cima com a fórmula de baixo, que é a definição de derivada em relação a x. Olha só, é a derivada em relação a x. O que muda? Essa aqui é a outra quando você coloca a igual a 1, ó, e b igual a 0, certo? Fica igualzinho. Só que essa aqui é a definição de del f del x. Então você pode dizer que a del f del x é a derivada direcional na direção do vetor 1, 0, né? Que a gente costuma chamar de i, né? Na direção do vetor 1, 0. Pode ver, é só colocar 1 e 0 aqui. Então a derivada em relação a x é um caso particular de derivada direcional, quando o u é o vetor i, o vetor 1, 0, certo? O vetor da base canônica, o primeiro vetor, né, da base canônica do R2, certo? Analogamente, né, del f del y vai ser na direção do 0, 1, certo, gente? Então, são casos particulares. Então, na verdade, quando você calcula a derivada direcional, né, se você também pode, você está calculando junto, né, se você calculando um vetor genérico AB, você está calculando junto as derivadas parciais também. A gente vai ver isso nos próximos exemplos. Está aqui. Aqui eu não vou calcular a parcial. Os nomes são. A gente confunde, né? Enfim, vamos só nos acostumar com a fórmula, com a definição. Depois vai ter uma formulinha que a gente calcula bem mais fácil, sem ter que usar limite, né? Tudo em cálculo é assim, né? Em alguns momentos você é obrigado a usar a definição porque nenhuma regra de derivação é aplicável, certo? Mas normalmente você deriva por regras de derivação, né? Mas a definição é importante porque às vezes você não consegue aplicar regra nenhuma. Sei lá, a regra da cadeia, quando você está fazendo uma composta com uma função módulo, não dá para fazer com regra no zero, né? Porque módulo não tem derivada no zero, então você teria que calcular pela definição. Aqui é a mesma coisa. Então a definição é importante. Vamos só ver como ela funciona aqui. Peguei uma função simples, esse gráfico aqui é um paraboloide, né? Já apareceu várias vezes. E eu peguei, vamos calcular del f del u. Eu esqueço muito das setinhas, tá? Vamos calcular del f del u no ponto 1, 2, sendo u o versor de 1, 1. Por que versor? Vamos lembrar lá de Argelin. Versor é o vetor que tem a mesma direção e sentido do 1, 1, mas é unitário. Tem norma 1, certo? Isso é versor, certo? Então, por que se pede o versor? Porque o 1, 1 não tem norma 1. E nós definimos a derivada direcional para vetores unitários, né? Para padronizar. Então, meu u não vai ser o 1, é o versor de 1, 1. Então, quem é o versor de 1? Vamos calcular primeiro. Então, u, para você obter o versor, você pega o vetor e divide por sua norma, para ele ficar unitário.
Isso é propriedade da norma, né? A norma de lambda U é módulo de lambda vezes norma de U, né? Por isso que isso aqui fica tudo unitário. Vai ficar a norma desses pela norma desse. Então, a norma de 1 é raiz de 2, né? Vezes 1, então vai ser esse vetor. Certo? Claro, né? Esse é o vetor unitário que tem a mesma direção e sentido desse. Dava até para fazer de cabeça. Que mais? Por definição, então, del F del U é o limite quando t vai para zero. Ó, 1, 2 põe aqui, e aí o acréscimo vai ser na direção desse vetor. Então vai ser t 1 sobre raiz de 2 mais t 1 sobre raiz de 2, que eu já coloquei assim, tudo bem? E aqui é o f de x0, y0, que é 1, 2, sobre t. É isso que a gente tem que calcular. Vai virar um limite de cálculo 1, só em t. Então, o que que a f faz? Ela pega cada coordenada e eleva ao quadrado. Bom, vamos pôr aqui. Pega cada coordenada, eleva ao quadrado, e aí subtrai do f de 1, 2, que também faz a mesma coisa, né? Claro, é a mesma f. Pega cada coordenada e eleva ao quadrado. Aí, ó, vamos encurtar a história. Quando você abrir esse quadrado, quadrado do primeiro vai cancelar com esse aqui. Quadrado do primeiro aqui, cancela com esse aqui. De fato, vai sobrar só duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? E o quadrado do segundo. Aqui é a mesma coisa, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, duas vezes o primeiro, que é 2, aqui mudou, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse raiz de 2 vira 2, né? Aqui e aqui. Certo? Para encurtar a história. Aí, o que que eu vou fazer? Agrupei primeiro, né? T quadrado sobre 2 com t quadrado sobre 2 é t quadrado. Aqui tem esse raiz de 2, tudo bem? Dá 4 mais 2, 6, certinho. Cancela esse t, porque está dando 0 sobre 0. Está dando 0 sobre 0. Aí você pode usar L'Hopital, se for mais difícil. Pode fazer. Aqui não precisa de L'Hopital, é só cancelar o t que já vai sumir a indeterminação. Então, cancelando o t, fica t mais 6 raiz de 2, certo? Tudo isso, esse limite aqui. E aí, quando t vai para zero, isso vai para zero, isso fica parado em 6 sobre raiz de 2, então dá 6 sobre raiz de 2, que é mais conhecido como 3 vezes raiz de 2, certo? Então tá aí. O que que esse número mede? Ah, esse número mede a variação na direção desse vetor, a derivada na direção desse vetor, o quanto a função, então, naquele lado a função vai crescer com essa, pelo menos num curto espaço de tempo, com essa taxa de variação, certo? A função cresce para lá. Claro, não é um paraboloide, né? Ela cresce para e o 1 está para cá, vai crescer, certo? Mas tá, enfim, é só para ilustrar um pouquinho. Vamos ver se agora é o teorema. Isso, agora é aquele teorema que eu falei que ele ajuda muito a calcular a derivada direcional, mas sem ter que usar o limite, né? Mas ele só vale para a função diferenciável. Claro, né? Os teoremas aqui, diferenciabilidade é o que substitui a derivada do cálculo 1, ser derivável. Assim, lá no cálculo 1, lembra? Tudo você precisava de derivada, quase tudo, né? Aqui, quase tudo a gente vai precisar de diferenciabilidade. Então, olha só. Pega uma função diferenciável no ponto. Então, se ela for diferenciável no ponto, existe a derivada direcional no ponto em qualquer direção, para qualquer vetor unitário. Unitário porque nós definimos para unitário, né? Mas para... A rigor, aquela conta você pode fazer para qualquer vetor, mas se padroniza. Para chamar de derivada direcional, você exige unitário. Então, existe a derivada direcional em toda direção, U, e vale o seguinte, a derivada direcional na direção de U, olha que fórmula simples, é o produto escalar do gradiente no ponto pelo vetor U. É o produto escalar do gradiente pelo vetor U. Bem simples, certo? Calcula um produto escalar. Por que que a gente exige diferenciabilidade? Por causa da regra da cadeia. Lembra na aula passada, a regra da cadeia só valia, né, claro, para funções diferenciáveis. A gente vai usar a regra da cadeia para provar que está parecido um pouco com a regra da cadeia, né? Lembra? Produto escalar do gradiente. E se U era o gama-linha na regra da cadeia. Então vamos ver como a gente tira um gama-linha aqui para usar a regra da cadeia. Então, ó, seguinte, defina g de t igual a f, olha aquela reta lá do começo. F de x0 mais at, y0 mais bt. Essa g nada mais é que
a f calculada nesta reta. Ó, é f dos pontos da reta, certo? Então essa g me dá os valores da f na reta. Então tá aqui, tá? Vamos voltar. Então olha só, por definição, a g vai entrar depois, tá? Nessa linha não. A derivada, por isso que eu coloquei definição, del f del u é aquele limite lá. É aquele limite. Isso aqui é a definição de derivada direcional. Olha o u aqui. A mais o é AB, né? Ó. O AB está aqui, certo? Então é aquele limite. Agora olha só, olhando para G, essa aqui é exatamente a G de T, certo? E essa aqui é o G de zero. Se eu jogo T igual a zero aqui, fica só o x0, y0. Ó, certo? Agora olha só, esquece a derivada direcional e lembra do cálculo 1. Isso aqui é a definição da derivada de g no zero, porque fica menos zero, né? G de t menos g de zero, t menos zero. T menos zero é t. Então, isso aqui é a derivada de g no zero, cálculo 1. Então, eu coloquei aqui derivada de g no zero, porque a g é uma função só de t, de uma variável. Certo? Então, chama isso de equação 1. Só que, pela regra da cadeia, eu tenho outro jeito de calcular a derivada de g. Olha a g. A g é composta de f com uma curva. Exatamente está sob as hipóteses da regra da cadeia. Como é que eu calculo a derivada de uma função de duas variáveis composta com uma curva? Gradiente na curva, produto escalar do vetor tangente da curva. Olha o gamalinha que eu havia dito aqui, ó. Só que quem é o vetor tangente da curva? O x0 e y0 estão fixados. A variável é t. Quando eu derivo o x em t, dá o a. Quando eu derivo o y em t, dá o b. Então aqui está o gamalinha. Então, e esse, em particular, o que eu estou querendo é no zero, né? Porque é no zero, para fazer aparecer o gradiente no ponto, né? Então vai ficar, isso vale para todo t, né? Em particular, onde a função f for diferenciável, acho que agora ó, até percebi uma bobeira, né? Essa forma vale em todos os pontos que ela é diferenciável, em particular no zero, né? Então, no zero fica o produto escalar do gradiente vezes AB. Agora, por um lado, o g' de zero era a derivada direcional e por outro, o g' de zero é o produto escalar. Então, claro que a derivada direcional tem que ser igual ao produto escalar, porque ambos são, né, o g' do zero. Certo, gente? Tudo bem? Certo? É que aqui eu não coloquei diferenciável sempre. Bom, mas no ponto que eu estou interessado, vale, né? Então, que é o zero, é o que eu estava querendo. Eu estou querendo no zero só, certo? Tudo bem? Enfim, é isso. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa fórmula, justamente como ela é bem simples, o pessoal fica tentado a usar ela toda hora, mas lembrem-se que é para diferenciável, certo? Então, quando a função não é diferenciável, ou quando pelo menos você não tem certeza que a função é diferenciável, aí é a boa e velha definição, com limite, tá? Se ela não for diferenciável, né, então você vai ter que usar a definição e não a fórmula. Por exemplo, essa função aqui. A gente sabe que essa função ela é contínua, mas não é diferenciável. Isso está lá naquele lá no, não é no começo de diferenciabilidade. Foi um dos primeiros exemplos que eu fiz. Se eu não me engano, está no arquivo chamado diferenciável 2, a gente provou que essa função é contínua. Contínua é fácil, né? Porque ela é uma limitada a x² sobre x² mais y² vezes x que vai para zero. Agora a gente provou também que ela não é diferenciável, usando o limitão, né? Que o limitão não ia para zero. Então aqui, se eu não, é bem no zero que ela não é diferenciável, né? Então se eu quiser a derivada direcional no zero, certo? Aqui o mais correto é xy igual a 0, 0, mas você pode pensar que é o zero do R2, né? O zero do R2 é 0, 0. Mas eu devia ter colocado 0, 0 para manter a coerência aqui. Enfim, se eu quiser a derivada
direcional no zero, não posso usar aquela fórmula, porque ela não é diferenciável. Tenho que usar o limite. Então vamos ver. Depois eu vou mostrar que a fórmula dá errado. Então peguei um vetor genérico unitário. Não posso usar aquela fórmula, então vou calcular pela definição. Então del f del u no 0, 0 é o limite. Quando t vai para zero, ó, f de 0, aqui está o 0, 0, e aqui está o bt. Peguei um u genérico. Menos f de 0, 0 sobre t. Agora, quem é f? No fundo é f de at, vírgula bt. O que a f faz? Pega a primeira coordenada, ó, eleva ao cubo, depois divide pela soma do quadrado das de baixo. Então vai ficar assim, ó, cubo da primeira coordenada, soma dos quadrados das de baixo. Divide pela soma dos quadrados embaixo. F de 0, 0 foi definido como 0 e divide por t. Eu podia ter cancelado tudo uma vez, mas eu quis fazer uma coisa para destacar aqui, mas no fundo foi meio bobeira. Então olha o que eu fiz. Primeiro eu dividi esse t com t ao cubo, ficou t quadrado. Era mais para destacar aqui. Então, aí eu tirei o t ao quadrado em evidência. Quem sobra? A ao quadrado mais b ao quadrado. Mas como o u é sempre unitário, isso aqui é norma ao quadrado. A norma é 1, norma ao quadrado também é 1. Então esse cara vai sumir. E esse t2 vai cancelar com esse t2. Então ficou constante, não preciso nem limite aqui, não preciso nem passar o limite. Deu a ao cubo. Moral da história, este é o valor real de del f e del u. Ah, não depende do b? Não, não depende do a, né? Mas meio que o b não tem muita opção, dependendo do a, ele está um pouco restrito aqui, mas fica uma fórmula só de a, certo? Então, se eu quiser no raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, vai ficar, pego raiz de 2 sobre 2 e eleva ao cubo, certo? É isso. Agora, olha só. Vamos calcular esse produto escalar para ver que não bate. E não bate porque não é diferenciável. Certo? O objetivo é ver que essa forma tem que tomar cuidado, tem que ser diferenciável. Então, olha só. Del f e del x, eu vou calcular o gradiente, né? Porque a fórmula tinha gradiente. Preciso fazer outra coisa, outra conta com derivada parcial, fazer o limite aqui? Não. Lembra aquilo que eu falei no começo? A derivada em relação ao x, basta você. É a derivada parcial em relação a x, é a derivada direcional na direção do 1, 0. Se você coloca 1, 0 aqui no a e no b, 1, 0, fica 1 ao cubo, que é 1, certo? Por outro lado, a del f del y é a derivada direcional na direção j, que é a 0, 1. Então você põe 0 no a e 1 no b que não aparece. Então vai ficar 0. Certo? Lembra? Não precisa calcular de novo. Às vezes, corrigindo prova, o exercício, você vê, o exercício pede, calcule as derivadas direcionais. O cara faz certinho. Aí depois tem um outro item, ele precisa do gradiente. Aí ele calcula o gradiente de novo, calcula del x, del y. Já calculou. Está aqui, é só substituir os vetores certos, i e j. Então o gradiente, ó, é 1, 0. Não precisei calcular de novo. Só substituir. Então, vamos mostrar que esse produto não bate. Então, se você, pensa um pouco assim. Se você calcula o vetor gradiente escalar AB, vai dar A, porque é 1 vezes A, 0 vezes B. Então é A. Então você precisa de um vetor que A ao cubo não seja A. Então a única coisa que vai dar certo para 1, se o A for 1, né? Então 1, 0, menos 1, 0. O 0, 1 vai dar certo, né? Porque 0 ao cubo é igual a A. Então você tem que pegar. Eu estou querendo mostrar que a fórmula não vale por não ser diferenciável, então tenho que pegar um vetor cujo cubo da coordenada não seja igual à coordenada. Então peguei esse. Tem um monte, infinitos aí para você pegar. Peguei esse mais manjado. Então o que vai ser? O valor real da derivada direcional é a ao cubo. Então vai dar raiz de 2 sobre 2 ao cubo. Isso aqui. Esse é o valor. Agora, se você calcular ficou meio rasurado aqui, feio, né? Se você calcular o gradiente vezes ele, é 1, 0 vezes ele, que dá raiz de 2 sobre 2. Lembra? É a coordenada, e não a coordenada ao cubo. Né? Mas para mostrar mesmo, eu preciso, porque em alguns casos bate, né? Para mostrar que a fórmula é falsa, basta achar um caso que não bata.
Então, nesse caso, o del f del u é diferente do produto escalar. Por quê? Porque f não é diferenciável. Então, cuidado. Quando não é diferenciável, não calcule assim. Não é isso a derivada direcional. Isso é um teorema, que a igualdade é válida quando for diferenciável. A definição é o limite, tá? Então, quando não for diferencial, você não pode usar o teorema. Então, você tem que calcular isso pelo limite, certo? Então, tá. Acho que sim, né? Vocês não podem responder. Uma coisa interessante é a gente pode se perguntar, né? Lembra aquele desenho que eu fiz? Vou fazer. Bom, o assunto, fazer um rabisco aqui, vai. Você está num ponto, no plano. Sei lá, essa função descreve alguma coisa. Estou no domínio. Uma pergunta natural, já que a derivada direcional mede a variação instantânea em diversas direções aí, né? Uma pergunta natural é você fazer bom, então qual que é a direção que a função vai crescer mais? Certo? Qual é a direção de maior crescimento da função? Para onde que eu tenho que ir? Como que eu tenho que deslocar as minhas variáveis para eu ter uma função maior? Sei lá. Imagina que acho que esse exemplo é até do livro do Guidori. Você tem uma distribuição de temperatura no plano, você está em um ponto, tá frio, você quer se aquecer. Então o que que você faz? Para que direção que eu tenho que ir para a temperatura aumentar mais rápido? Imagina que o z é a temperatura. Então xy é a posição. Então, para onde é que eu tenho que ir para ir mais rápido? Né? Qual que é a derivada direcional maior aqui que eu vou ter? Então, aí é a próxima proposição. E é muito simples. Olha só. Se a função for diferenciável, de novo, tudo gira em torno da diferenciabilidade. Né? No A, e pega um ponto de A, que é o ponto que você está. Então, o valor máximo da derivada direcional nesse ponto que você está ocorre quando U é esse vetor aqui, porque ele tem que ser unitário. Na verdade, quando U é o versor do gradiente, né? Isso aqui é o versor do gradiente. U tem a mesma direção e sentido do gradiente em norma 1, porque a gente define para U de norma 1. Então, você pode dizer assim, a derivada direcional máxima ocorre na direção do gradiente, mas o U tem que ser unitário, então você divide pela norma para ter o versor, certo? Mas a direção é a mesma, direção e sentido do gradiente. Então, olha como o gradiente é legal, né? Ele aponta também para a direção de maior variação da função. Então você está aqui, passando frio, você quer saber, para onde que eu tenho que ir para me esquentar mais rápido? Bom, você tem que ir para a direção do gradiente, sei lá. Claro que você vai nessa direção, é onde, num curto t, você vai esquentar mais rápido do que para cá. Aqui você vai vai estar no outro ponto. Aí você calcula o gradiente nesse outro ponto, sei lá, vamos por para cá. Então você vai para cá. Então, em cada ponto que você vai parando, você vai olhando o gradiente e vai indo na direção que ele está apontando, como se fosse uma bússola. O gradiente vai apontando, você vai indo. Assim você está se esquentando mais rápido, certo? Então isso dá até uma curva. Dá até para brincar. Acho que no Guidorize tem, ele calcula uma curva que maximiza aí você cresce mais rápido a função, né? Tá bem, muito bom essa parte, muito boa no Guidorize, tá? É bom dar uma olhada lá. Tem muito mais coisa do que a gente consegue fazer numa aula, né? Um livro contém muito mais coisa. Então tá, vamos mostrar isso aí, porque a derivada direcional máxima ocorre na direção e sentido do gradiente. É uma coisa de álgebra linear aqui, então, como é diferenciável, aí sim você pode calcular del f del u desse jeito, pelo produto escalar, certo? Porque é diferenciável. Aí usamos a diferenciabilidade. Aí tem um jeito de calcular, né, no curso de vetores, Algelin 1, a gente sabe que o produto escalar pode ser calculado, né, como a norma vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, esse ângulo é o ângulo geométrico, né? Não é o orientado, é o menor ângulo entre os dois. Não é esse aqui, é esse. Então, é isso, certo? Formulinha de Algelin. E só que esse vetor U, ele é unitário por definição de derivada direcional. Então, fica isso, certo? Agora, qual que é o del f del u? É isso.
qual é o modo da gente maximizar isso aqui? O valor máximo disso vai acontecer quando o cosseno for máximo, né? Porque que é, que é quando o ângulo for zero, né? Lembra lá do... E aí o cosseno é 1, certo? Então, o valor máximo foi o que eu coloquei aqui. O valor máximo vai ocorrer quando o cosseno é 1, certo? Porque isso aqui está parado, né? É o gradiente. Você está descobrindo, o ponto está fixado. Você está tentando descobrir a direção U que você tem que ir, certo? Então, o único jeito de aumentar isso é aumentando o cosseno. Aqui não tem jeito, está parado no ponto. Você está no ponto. Então, o θ é zero, como eu tinha dito antes, né? Falei ao contrário. E significa, se o θ é zero, significa que U tem a mesma direção e sentido do gradiente. Agora, ter a mesma direção e sentido do gradiente significa que ele é versor do gradiente, né? Então ele é dado por essa forma. Esse é o cara que tem a mesma direção e sentido do gradiente e é unitário, né? Não tem outro. Certo? Tá aqui. Então esse cara é o máximo, que no fundo é a direção e sentido do gradiente. Olha só, e note que o valor da derivada direcional máxima, o valor, a taxa de variação máxima, que ocorre quando o cosseno é 1, então acaba sendo a norma do gradiente. Então eu coloquei como observação, a derivada direcional máxima ocorre na direção do gradiente, né, quando o U é versor do gradiente, e vale a norma do gradiente, que é o que está aqui. Certo? Legal. Então, bem simples até, uma fórmula bem... Então, o gradiente ele também ele te aponta para a direção de maior crescimento da função. Outra finalidade do gradiente. Certo? Para fechar, vai muito mais rápido, né? Quando a gente está sozinho. Então é assim, antes de fechar, eu tava na dúvida se eu falo ou não falo, porque às vezes pode até complicar mais a pessoa, não sei. É uma coisa que assim, eu acho que ajuda, mas enfim, aí começa a juntar muito vetor, talvez. Então imagine que você tem um gradiente aqui, ó, vou fazer outra cor, aqui, vamos colocar aqui. Se essa curva vermelha é uma curva de nível da função, o que isso significa? Que a função aqui no vermelho ela é constante, igual a c. Certo? Se for nível 2, a função aqui vale 2. Se for nível 1, né? Isso que a gente viu. E nós vimos que o vetor gradiente ele é ortogonal às curvas de nível. Forma 90 graus com a reta tangente. Se você for pensar, a tangente é a velocidade, né, que você está percorrendo a curva. Então não tem variação. Variação zero aqui. Porque é sempre o mesmo valor no vermelho, porque é curva de nível. Acho que vocês já se acostumaram com esse conceito novo, né? Curva de nível não tem variação, é sempre constante igual a c. Então, o gradiente, por ser 90 graus, meio que vai intuitivamente, ele é o que mais se afasta da tangente, né? A direção mais afastada da tangente. Porque justamente forma 90 graus. Se for ficar um pouquinho, meio que intuitivo, né? Tudo na intuição, assim. Meio que tiver mais fechadinho aqui, vai ter uma componente tangente, né, que na verdade não tem variação. Então é razoável até você pensar geometricamente que o gradiente é o que é a direção de maior crescimento, porque ele vai cortar rasgando aqui a tangente, certo? Não vai ter componente tangente aqui para atrapalhar no crescimento, porque na tangente ele não cresce, é constante, certo? Juntando aí a interpretação geométrica do gradiente com esse teorema que nós vimos hoje. Legal, né? É meio geométrico, mas é legal. Enfim, era isso que eu estava pensando se eu falava ou não. Resolvi falar. Espero não ter confundido mais vocês. Mas o que tem que ficar é isso, né? Ele aponta para a direção de maior crescimento. Para fechar, agora sim, eu vou fazer um exemplo. Só desse. Na verdade, não vai fechar. Tem mais um. Espero que eu tenha mais um. Tenho. Eu me enganei, não vou fechar. Só vou fazer um exemplo bobinho para ilustrar. É bem fácil isso aqui. Na lista também, essa parte de derivada direcional máxima é muito simples, vocês vão ver.
A parte mais fácil da lista é, calcule a derivada direcional máxima. É simplesmente calcular gradiente. Então tá, vou só para ilustrar, pego essa função aqui de duas variáveis e um ponto x0 e y0. Vamos ver a direção de maior crescimento neste ponto e também o valor da derivada direcional máxima. Então, o que você tem que fazer? Calcular o gradiente. Está aqui, tranquilo, né? Deriva em x, deriva em y. E o gradiente no ponto 1, 2 é 4, 4, certo? Então, qual que é o u que você obtém? Essa é a direção de maior crescimento. Você pode dizer isso, é a direção de maior crescimento. Mas agora, se o cara pede o u da derivada direcional, você define só para unitários, né? Então, vamos normalizar isso. Coloca, divide pela norma. Isso é 2 vezes raiz de 6, né? Raiz de 16, né? Porque é 2 vezes 4 ao quadrado. Dá 4 raiz de 2, você tira o 16, né? E sai como 4. Cancela esse 4, vai dar 1 sobre raiz de 2, que é raiz de 2 sobre 2. Eu coloquei claro aqui, porque óbvio, né? Essa é a direção do 1, 1. A gente já viu, né? Que o versor é o mesmo versor do 1, 1 que a gente já tinha calculado, tá? Por isso que eu coloquei esse claro aí. Enfim, não precisava ter calculado de novo, mas como ficou longe, eu resolvi. Então, esse cara é o u que tem a derivada direcional máxima no ponto 1, 2. Pode ver que depende. Se você calcular em outro ponto, vai mudar. Em outro ponto vai ter outra direção. E qual é o valor da derivada direcional máxima? É a norma do gradiente que a gente calculou aqui. Embaixo, na verdade, né? Só embaixo. Ó, a norma do gradiente aqui, 4, 4 gradiente, que é o 4 raiz de 2. Certo? Então é bem tranquilo mesmo. Não tem coisa muito difícil. Dá para complicar isso aqui bastante. Você pode fazer um monte de coisa, mas enfim, nesse curso aqui a gente não, nós não nos aprofundamos muito com essas coisas. Mas tem lá alguns exercícios da lista. Pô, são 2 exercícios apenas. Agora sim, para fechar, algo bem mais interessante. Que a gente também começa a inventar teorema, né? A gente viu, se a função é diferenciável, tem a fórmula do produto escalar para calcular a derivada direcional. Aí vem a pergunta: será que se eu tiver a derivada direcional em todas as direções, por exemplo, eu provo que tem a derivada direcional em todas as direções, será que dá para calcular, dá para provar que a função é diferenciável, uma espécie de recíproca, né? Porque se ela é diferenciável, eu tenho em todas as direções e tenho a fórmula do produto escalar para calcular. Agora, será que vale ao contrário? Se tem em todas as direções, será que ela é diferenciável? Então, o objetivo desse exemplo é mostrar que não. A gente sabe que essa função é uma função que não é nem contínua. Como nós provamos isso? Lembra? Era uma função que por toda a reta, a gente provou isso, que por toda a reta, não por acaso ela está aqui, por toda a reta ela ia para zero. E aí, se a gente pegasse a parábola t quadrado t, ia para meio. Pode colocar t quadrado no x e t no y, você vai ver que vai igualar os expoentes, vai cortar e vai aparecer meio, porque aqui tem uma soma, né? Vai ficar t a quarta mais t a quarta, 2t a quarta, t a quarta, corta t a quarta, meio. Tá? Então, ela não é contínua, porque deveria dar zero por qualquer curva, se ela fosse contínua. O limite teria que ser zero. E não é. Não existe o limite. Por várias retas, qualquer reta vai dar zero, a gente fez isso. E por essa parábola que eu falei, vai dar meio. Então, é uma função descontínua. E, portanto, por ser descontínua, não é diferenciável. Certo? Então, mas vamos mostrar que justamente por ela se comportar bem pelas retas, ela tem derivada direcional em todas as direções. Então, pega um unitário genérico, vamos calcular a derivada direcional. Não posso usar a fórmula do produto escalar porque ela não é diferenciável. Tenho que calcular na raça, no limite. Então vamos lá, como é que fica a definição por limite? Vou calcular no 0, 0, então ponho 0, 0 aqui, coloco AB genérico aqui, 0, 0. Como é que fica no 0, 0 é 0, tranquilo. No AB, vai ficar AT, BT, né? Então vai ficar A, B quadrado
e t ao cubo, né? Ó, AB quadrado t ao cubo. É que eu não juntei, mas é t ao cubo. Aqui está mais fácil até. E embaixo vai ficar a quadrado t quadrado, b a quarta t a quarta, porque o y está quarta, então o bt vai ficar quarta. Legal. E o t da fórmula da derivada, né? A variação de tempo aqui. Olha só. O que a gente pode cancelar? Eu tenho t ao cubo em cima e tenho t ao cubo aqui embaixo, né? E aqui t a quinta. Então eu vou cortar os t ao cubos. Aqui vai sumir, aqui vão sobrar 2 ainda. Então tá aqui, certinho, acertei a conta. Então, fazendo o limite, o que vai acontecer? Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque ó, lembra que para calcular o limite, a parte de baixo aqui, esse pedaço vai para zero, beleza. Esse pedaço vai para zero. Para eu usar aquela propriedade, o quociente do o limite do quociente, ou quociente dos limites, lembra que, e não tem determinação, lembra que o de baixo não podia ser zero. Então eu vou separar, porque como aqui vai zerar, eu vou separar o caso A igual a zero, porque se o caso A igual a zero, eu vou ter zero embaixo e zero em cima, né? Já seria zero em cima, então eu tenho que resolver meio que separadamente para poder, se eu quiser usar o quociente do produto, eu tenho que separar esse caso A igual a zero. Então, primeiro mais fácil. Se o A for diferente de zero, ótimo. Na verdade, os dois são fáceis, mas eu preciso. Se o A for diferente de zero, o que vai tender? A parte de baixo vai tender a A ao quadrado, legal. E a parte de cima vai tender a AB quadrado. Então, cancelo um dos A's com esse quadrado, vai ficar B quadrado A. Isso se o A for diferente de zero. Se o A for zero, tá vendo? A fórmula nem sentido faz. Não posso ter um zero aqui. Isso aqui não é número. Certo? Então, mas você suspeitaria que tem alguma coisa errada com essa coisa. Agora, se o A for zero, é mais fácil ainda. Eu falei que era o caso mais fácil. Esse é mais fácil. Se o A for zero, você já zerou em cima. Você tem zero dividido por b ao quadrado t, então já é zero a parte de cima. Então já está no zero. Não precisa nem de limite, já zerou o quociente. Né? Porque b não é zero, né? Senão você teria. Então dá zero. Eu coloquei aqui, eu errei, né? Esqueci de consertar. Se o A é zero, eu coloquei. Ah, então o B é 1. Na verdade, o B é mais ou menos 1, né? Poderia ter o outro, o negativo aqui. Então, também dá unitário. Porque tem que ser unitário. Então, se o A é zero, o B tem que ser. O módulo de B vai ter que ser 1. Então é mais ou menos 1. Mas enfim, moral da história. Tem derivada direcional tanto com A diferente de zero, quanto A igual a zero. E vale essa fórmula aqui. Ficou com chave, interessante, né? Não dá para escrever de um jeito só aqui. Então fica assim. É, Então tem derivada direcional em todas as direções, né? E ela não é nem contínua e, portanto, não é diferenciável. Então, de novo, ter derivada direcional é pouco. É o contrário. Se ela for diferenciável, ótimo, tem derivada direcional. Mas ter derivada direcional, mesmo que seja em todas as direções, não implica nem continuidade, quanto mais diferenciabilidade. Então, é pouquinho. Certo, gente? Então, isso é uma dúvida comum, né? Por isso que eu coloquei esse exemplo. Ah, será que eu consigo? É justamente, né, porque ela se comporta bem por retas, então a gente conseguiu mostrar que tem a derivada direcional. Mas ela não é nem contínua porque ela se comporta mal por essa parábola aqui, né? Foi o que a gente viu. Certo, gente? Não sei se ficou meio. Eu acho horrível gravar sem ter um retorno, mas enfim. Qualquer coisa vocês perguntem depois, né? Quem for ver depois isso aqui. Certo? Então tá. Vou finalizar aqui e já subo o vídeo. Então até a próxima aí.